pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é Nova Ordem Mundial. Nessa aula estudaremos ordem bipolar, suas características principais, fim da ordem bipolar, resquícios da ordem bipolar, nova ordem mundial e áreas de influência da nova ordem mundial. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se. Clique aí no joinha, já dê o seu like nesse vídeo e clique aí no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saírem aqui no nosso canal. Bipolaridade, capitalismo versus socialismo. Após a Segunda Guerra Mundial, inicia a nova ordem da bipolaridade, com duas novas potências, os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Pessoal, esse slide é uma revisão da aula anterior, tá ok? Se vocês quiserem ter acesso à aula completa, basta clicar no izinho que vai aparecer aqui em cima ou ao final da aula clicar em uma das telas finais, dos vídeos nas telas finais. A Guerra Fria refere-se à guerra sem o uso de armas como uma disputa velada entre duas nações, do qual havia uma ameaça iminente de um conflito que poderia ocorrer a qualquer momento. E havia uma corrida armamentista de ambos os países, que resultou na consolidação de um complexo industrial e militar de ambos os lados. Então, essa Guerra Fria era o fato de que eles iam juntando cada vez mais armas e era fria porque não era a guerra quente, né? A guerra propriamente dita. E sim uma disputa velada, uma coisa, né, entre os panos, né, debaixo dos panos, né? Não era uma coisa clara, mas poderia acontecer a qualquer momento. A Guerra Fria expandia também para outras esferas, outras áreas, como científica, social e até mesmo para chegar à Lua. Então, eu coloquei para vocês aí a imagem do primeiro homem que chegou à Lua. E os Estados Unidos, né, em teoria, foi o primeiro a chegar à Lua, mas até hoje isso é contestado aí pela União Soviética e outros países. Fim da ordem bipolar. A economia dos países socialistas demonstrou-se ineficiente com o tempo, e esses países ficaram cada vez mais atrasados no âmbito dos recursos tecnológicos. Então, as outras nações foram se modernizando, chegou aí a terceira revolução industrial. Para quem quiser também saber mais informações sobre essa terceira revolução industrial, nós temos um vídeo aqui no canal, basta clicar no izinho em cima ou em uma dos vídeos que aparecerem na tela final. E esses países tornaram-se atrasados, porque os demais iam cada vez mais avançando e os países socialistas, como tem um regime muito fechado, não aderiram a essas novas tecnologias, então eles se tornaram atrasados. Mas o principal fator para o seu fim foi o fato de que a população mostrava crescente insatisfação com as infraestruturas deficitárias, falta de alimento e de maior liberdade. Então, nós sabemos que um regime socialista, ele quase beira um regime ditatorial, porque há pouca informação sobre outros países, o país geralmente é muito fechado, né? Igual Cuba hoje em dia. Inclusive, há certa perseguição às pessoas que demonstram, né, e dão notícias dos países de fora, dos países capitalistas. Então, a população não estava mais satisfeita, porque a economia não estava indo bem, não tinha uma boa infraestrutura, estava até ocorrendo a falta de alimento para os habitantes. Então, a partir disso, a população começou a se revoltar contra o regime que foi aí decaindo. O socialismo demonstrou-se como um regime autoritário, ideológico e político, mas com fragilidades. Então, o socialismo estava mais uma questão ideológica, porque vai pensar mais na sociedade, mais na população, mas em si não estava conseguindo, na prática, dar conta das demandas da população. O fim da bipolaridade possui como grande marco a queda do Muro de Berlim, na Alemanha, em 1989. O Muro de Berlim era o muro que dividia a Alemanha em duas partes, a Alemanha Oriental, que era a Alemanha socialista, e a Alemanha Ocidental, que era a Alemanha capitalista.
Então, uma coisa que marca aí esse fim é essa quebra do muro, né? Como a gente pode ver aí na imagem. E até hoje existe aí parte desse muro como um resquício histórico. Resquícios do socialismo. Então, o que nós temos ainda hoje que demonstra essa ordem bipolar, que ainda tem a ver com essa ordem bipolar? A União Soviética e os Estados Unidos findaram com a Guerra Fria, ou seja, terminaram, né, com a Guerra Fria ao assinarem acordos de redução do arsenal nuclear. Hoje é muito comum, né, vários países assinam esses acordos de não utilizar armas nucleares, e é um grande problema que os Estados Unidos têm com relação a vários países do Oriente Médio, do qual eles não aceitam realizar acordo de redução de armas químicas, de arsenal nuclear, etc. Em 1991, a União Soviética deixou de existir, dando origem a 15 repúblicas independentes. Então, a União Soviética, que era a união de vários países aí que eram socialistas, inclusive a Rússia, que era o país principal, então ela deixou de existir em 1991 e foram criados aí 15 novos países, que muitos deles já eram os países que existiam antes do socialismo, né? Foi só uma reconfiguração. O regime de transição dos países socialistas para o capitalismo foi gradual, ou seja, foi devagar, né? Com a abertura desses países para as relações internacionais, principalmente quanto ao comércio e à economia. E olha só que coisa interessante, a China, né, que era um país socialista, né, tem gente que ainda afirma que mas com o tanto que a China despontou aí nessa questão comercial e econômica, né, é difícil acreditar que esse país seja inteiramente socialista. Tem gente que diz que ele é parcialmente socialista. Então, essa é outra questão para a gente discutir num outro vídeo, né? Mas, de fato, um país que antes era socialista, como a China, né, hoje é um dos países com maior crescimento no capitalismo. A gente também tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse crescimento aí da China e essa disputa entre China e Estados Unidos. Vocês podem clicar aqui no izinho para ter acesso ou ao final assistir o vídeo, ok? Mas ainda temos resquícios do socialismo, com alguns países que são socialistas nos dias de hoje, no mundo atual. A exemplo de Cuba, Vietnã, Laos e Coreia do Norte. Então, nós temos aqui a bandeira de Cuba e da Coreia do Norte, que são países ainda socialistas, e são países que estão aí sendo noticiados ainda pelo mundo, principalmente a Coreia do Norte, né? Recentemente tem aparecido aí, e eles são, a maioria deles, totalmente contra os Estados Unidos e o mundo capitalista, né? Nova ordem mundial, unimultipolar. Então, após o fim do socialismo, nós temos aí os Estados Unidos como a principal potência, mas ele não vai ser a potência única. Diante do declínio do socialismo, os Estados Unidos emergem como maior potência mundial, como ocorre até os dias atuais, né? Então, a gente sabe que os Estados Unidos ainda dominam o mundo, de certa forma, por causa do dólar, que é a principal moeda comercial mundial para todas as transações, pela quantidade de sedes de empresas, etc., que estão nos Estados Unidos, e pelo tamanho e o crescimento da economia americana, que realmente é espantosa, né? E quando acontece algo nos Estados Unidos, na questão econômica, influencia aí todos os países no mundo, né? Então, o poder dele na globalização é muito grande. Porém, nós temos observado aí o crescimento da China, né? Se tornando uma grande concorrente dos Estados Unidos. Inclusive, o Brasil se relaciona mais hoje, faz mais trocas comerciais com a China do que com os Estados Unidos. Mas outras potências despontaram, como o Japão e a União Europeia, em um primeiro momento, e atualmente a China, que apresenta um grande crescimento a partir da década de 2000. Então, desde o final dos anos de 1990, a China vai integrar os BRICS, né, que nós também já vimos na matéria anterior. Então, já havia um crescimento grande da China. Porém, esse crescimento agora realmente é absurdo. Assim, forma-se uma unimultipolaridade. A uni, referindo-se aos Estados Unidos, e multipolaridade, referindo-se aos demais países citados anteriormente. Nesse novo período,
Destaca-se o processo da globalização, que se constitui a partir do avanço e modernização dos transportes e tecnologias de informação, bem como na integração mundial da produção e do consumo, em um fluxo intenso de informações. Uma das consequências é uma maior comunicação entre as pessoas, as cidades e os países no mundo. Então, a globalização, ela proporciona essa ideia de que a maior parte dos países estão interligados no mundo e há realmente um crescimento desses fluxos de transporte, de informação, de pessoas, de mercadorias, etc. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem que tem semelhante aí na apostila do PET, porém, ela tá um pouco mais clara, né, do que a de lá. Então, nós temos aqui nessa parte, todos os países que estão em verde são os países da área norte, desenvolvida. Então, a divisão hoje entre países do norte e países do sul. Anteriormente, nós tínhamos uma divisão em países desenvolvidos, capitalistas, né, que era primeiro mundo, países socialistas, que era segundo mundo, e países capitalistas subdesenvolvidos, que era o terceiro mundo. Depois, há uma outra classificação também bastante conhecida. Países desenvolvidos, que seriam os ricos, em desenvolvimento, que seriam os países que estão em crescimento, são subdesenvolvidos, mas estão em crescimento, né? Então, são em desenvolvimento, como os BRICS, por exemplo, e os países subdesenvolvidos, que são realmente os países mais pobres. Então, essa aqui é uma outra classificação, no qual passa-se uma linha aí no mapa mundial e divide-se em norte e sul, tá? Então, na parte norte seriam os países desenvolvidos, países mais ricos, e na parte sul, os países subdesenvolvidos. Então, nós temos aqui todos de verde, seriam os desenvolvidos, e os de amarelo são os subdesenvolvidos. Então, essa linha aqui é a que divide entre o norte e o sul, né? Entre essa questão financeira. Agora, essas outras linhas pontilhadas, elas vão demonstrar as áreas de influência de cada uma das potências. Então, nós temos aqui a linha pontilhada vermelha, influência principal dos Estados Unidos. Na linha verde, as influências da Europa Ocidental. E na linha azul, as influências do Japão. Liliane, essa área aqui? Não é definida uma influência exata sobre essas áreas, igual o Oriente Médio é considerado quase que uma região independente das influências exteriores, ok? E nós temos aqui a superpotência militar atuante, que é os Estados Unidos, e essas bolinhas. O que são essas bolinhas, Eliane? As 4 principais polos ou centros de economia mundial. Então, onde a gente tem a maior parte da economia mundial hoje? Na área Estados Unidos e Canadá, na Europa Ocidental, na China e no Japão. Então, a Rússia está aqui colocada como uma superpotência militar, mais decadente e sem atuação, né? Que a Rússia ainda continua tanto que ela se armou, tanto que ela fez uma indústria bélica, construiu tanques, etc. Ela ainda é uma potência militar, né? Inclusive, ela tem vários conflitos com os países ao entorno dela. Porém, ela não é a única potência, né, militar. Os Estados Unidos é a militar atuante nesse momento, mas a Rússia está aí como a potência militar sem grande atuação, mas ainda como uma potência. Então, é isso. Muito obrigada por vocês terem ficado até o final da aula. Não esqueça, dê o seu like e até a próxima aula. Tchau, tchau!